pessoal, tudo bom? Página 10 então. Então, só para situar a gente, até a aula passada a gente estava estudando argumentos para defender o teísmo, defender a existência de Deus. A gente estava chegando nesse ponto. Então, a gente está simulando aqui como se fosse uma conversa, um debate com alguém que leva ela do ateísmo puro para crer que um Deus existe. A gente viu argumentos para isso. E agora para que o cristianismo é real. Então agora a gente começa a entrar na apologética para defender a historicidade de Jesus, a confiabilidade da Bíblia e tudo mais. Então a gente está nessa parte agora. A gente mudou o foco da nossa discussão. Então, página 10, eu coloquei aqui diversas citações de fora da Bíblia, ou seja, historiadores ou pessoas que não eram os autores dos evangelhos, que não eram cristãos, o que eles escreveram sobre Jesus. E aqui eu tive o cuidado de ir atrás, na página 10, 11 e 12 tem essas citações, ir atrás de citações que são historicamente confiáveis. Então, se vocês largarem isso aqui em algum debate com alguém, isso aqui é historicamente confiável. Vai ter outros autores que vão pegar outras citações antigas confiabilidade meio disputada, assim, que não são 100% certos de que foi uma citação histórica real, e aí não é legal usar, porque daí você vai perder o debate, né, se usar uma dessas. Mas as que estão aqui são as confiáveis mesmo. Isso aqui foram pessoas verdadeiras, reais, que escreveram sobre Jesus fora da Bíblia. E aí parece que isso é pouco, tá? São 3 páginas, afinal, de citações sobre Jesus. Só que para vocês terem uma referência de comparação, aqui tem 12 citações históricas fora da Bíblia sobre Jesus, que comprovam a historicidade de Jesus e do início do cristianismo. Tibério, que era o imperador da época em que Jesus viveu, que era a figura política mais importante do império, chutem aí quantas citações históricas a gente tem dele. Jesus aqui tem 12. 3. Então pensa, Tibério, o cara mais politicamente importante da época, tem 3 citações históricas. Jesus, que é um cidadão comum, com uma vida pública de 3 anos de ministério, tem 12 citações. Então, dá para dar uma ideia da magnitude de histórica que ele teve, assim, de impacto que ele teve. Isso aqui é o que tem de total, de fora da Bíblia. São 12 citações confiáveis e indisputáveis que são... Tem algumas aqui que tem outras versões dessas citações, só que daí que tem risco de ter interpolação, de gente que inseriu coisa depois para, tornar o negócio mais extraordinário. Eu peguei sempre a versão que é historicamente mais confiável para colocar aqui. Então, para vocês terem uma ideia de que tipo de citação existe, tá, sobre Jesus. Eu coloquei várias aqui, tem desde historiadores... Até tem, na página 11, que tem governadores, um governador de uma província romana escreve carta para o imperador falando que lá chegou um grupo que é, uns cristãos aqui. E eles se reúnem assim, pensam assim, o que eu faço com esses caras aqui? Um cara conversando com o superior dele. Então, esse tipo de carta, sabe, rolava e a gente tem várias preservadas. Então, aqui na página 10, tem, por exemplo, esse primeiro relato aqui do Joséfo, já ali perto do ano 100. Isso aqui é bem próximo dos acontecimentos em termos históricos. O cara, quase 50 anos, um pouquinho mais de 50 anos depois dos acontecimentos, comentando isso, é muito próximo em termos históricos. Então, a gente tem, por exemplo, Flávio Joséfo comentando aqui, que na época de Pilatos tinha um homem sábio chamado Jesus. Ele fala que ele tinha uma conduta legal, era um cara virtuoso, fala que muitos judeus se tornaram discípulos. Então, ele confirma que Jesus existiu, que ele era um cara bacana, que ele tinha discípulos, que Pilatos condenou ele à crucificação e à morte. Fala que os discípulos dele depois não abandonaram Jesus, mas que relataram que ele tinha reaparecido 3 dias depois da crucificação, que estava vivo. E aí ele fala que esses caras queriam que ele era o Messias e que cumpria as profecias. O interessante desse tipo de citação, de todas as que estão nessas páginas, é que esses caras aqui, pessoalmente, nenhuma das citações cria em Jesus. Eles não eram cristãos. Eles estavam dizendo assim, existe um grupo de pessoas aí que se chama cristãos e esse grupo de pessoas anda dizendo isso e aquilo. Eu não creio nisso, mas é isso que eles estão dizendo.
O interessante é que, mesmo eles não sendo cristãos, mesmo alguns sendo opositores do cristianismo, nada do que eles falam, tipo, serve como evidência histórica contra o cristianismo. Isso é bacana, isso é interessante também. Então, esses relatos são todos de não cristãos. Mas o fato deles terem se baseado em relatos de pessoas que não viveram diretamente com Jesus, não dá para questionar se realmente é real. Na verdade, dependendo do ano aqui, você tem gente que viveu na época que tinha gente que conviveu com Jesus e estava meio que vivo ainda. Tipo, tem uns que não, mas tipo, uma geração de diferença. Então, por exemplo, eles estavam ainda numa época em que tinha testemunhas oculares ou gente que foi filho de testemunha ocular que, se não fosse verdade isso aqui, facilmente era desmentível, assim. Tipo, não, eu vi Jesus, ele casou depois com a fulana e isso aqui não é verdade. Facilmente teriam dissipado esse movimento tão próximo do acontecimento. Aqui nas páginas que eu coloquei mais adiante, a gente tem argumentos, depois a gente vai chegar lá em algum momento, de quanto tempo demora em termos históricos para que se criem lendas sobre alguém. Então, sei lá, o rei Arthur da vida, sei lá, Alexandre o Grande. Quanto tempo, historicamente, demorou para que, desde a morte dele, surgissem as primeiras lendas? Geralmente, no mínimo, 3 gerações. E aqui a gente vê os historiadores já no ano 100, que é muito próximo do acontecimento, relatando os acontecimentos. Os escritores dos evangelhos escreveram com uma margem também muito pequena de distância entre o acontecimento e eles começarem a escrever. Então, não tem um espaço historicamente viável para criar lendas aqui. Esse rapaz que dá o relato ali, ele era... Joséfo? Ele era do Império, ele era tipo um governante. Esse Flávio Joséfo aqui não, esse Flávio Joséfo ele era um historiador e ele era meio que um cara amigo, assim, da galera que governava na época, assim, mas ele era um historiador, não era um governante, diretamente. Tem outros aqui que é de governante, por exemplo, na página 11, tem aqui, ó, página 11, bem no comecinho. Plínio, governador da Bitínia, Ásia Menor, no ano 101 a 113, então a gente está falando aqui dos primeiros cristãos, né, logo depois do início do cristianismo, escreve cartas ao imperador Trajano, pedindo conselhos sobre como lidar com esses caras que estavam aparecendo. Então, olha o que ele fala sobre os cristãos que apareceram lá na província dele. Que a sua única culpa, seu único erro era terem o costume de se reunirem antes do amanhecer, num certo dia determinado, quando então cantavam um hino a Cristo, tratando-o como Deus, e prometiam solenemente uns aos outros não cometerem maldade, não defraudarem, não roubarem, não adulterarem, nunca mentirem, não negar a fé. Então, depois disso, tinham o costume de separar-se depois para compartilhar comida do tipo comum e inocente. Ele está relatando aqui dessa galera, como é que via como governador esse grupo de cristãos que estava surgindo na província dele. Então, esse aqui era um governador. Porque esse relato aqui é bom de usar porque para ele espalhar boato disso é ruim, né? Porque na visão deles os cristãos atrapalhavam o império, né? Sim, tipo assim, todo mundo tipo, tem uma seita que surgiu. Isso aí será que não é uns rebeldes aí que vão começar a fazer uma loucurada e fazer uma revolta contra o Império Romano? E geralmente surgiam as coisas assim, os judeus faziam isso direto. Mas daí ele tá mandando e dizendo que não, que era uma galera que tava de boa, na deles, fazendo coisa bacana, inocente, nada demais. É bacana? Então, confirma. Ele tinha a predisposição a não gostar desse grupo. Mas ele estava dizendo que, olha, até onde eu ouvi, é um grupo... É um grupo bacana. Mas está confirmando que existia o grupo. Não é interesse para ele divulgar isso, porque ele era do governo, né? Não era. Esse é o interessante desses relatos. Não era interesse de nenhum grupo desses aqui a tentar defender o cristianismo. Mas eles acabam fazendo isso historicamente, né? A gente olhando de trás, daqui para lá. Normalmente esses relatos ou são neutros ou são contras. Ou neutro ou contra. Ou neutro ou contra, da perspectiva do cara que escreveu. Na época, né? Agora, para nós, eles ajudam a confirmar a veracidade histórica de tudo que aconteceu. A gente sabe por eles estarem falando isso, que Jesus realmente existiu, que Pilatos existiu, que ele morreu sob Pilatos e que quem seguia ele disse que ele ressuscitou. Então aí já exclui também aquela possibilidade de Jesus ser só um grande mestre, um grande profeta. Tipo, não era isso que os caras estavam dizendo sobre ele na época. Tipo, ou ele é Deus, ou ele é um maluco completo. Não?
Não tem um meio termo. Tipo, os caras acreditavam que ele era o Messias. Eles não questionam a existência de Jesus, eles questionam o que Jesus requeria sobre ele mesmo. Nenhum deles fala, não existiu. Só isso também já é interessante. Né? Eles não questionarem, ele existe ou não existe. Eles acreditavam que ele existiu. Entre historiadores respeitáveis, ninguém disputa a historicidade de Jesus. O grande ponto é, ele ressuscitou ou não ressuscitou, historicamente? Quais são os argumentos pró e contra a ressurreição? Que daí é a próxima parte que a gente vai ver agora. Mas historicamente é irrefutável que Jesus existiu. Não tem como negar. Nenhum historiador respeitável vai dizer um negócio desse. E essas evidências aqui são provas disso. A gente tem aqui na segunda uma comprovação, citação histórica de Tiago, irmão de Jesus, existia. Então, assim, a gente comprova não só a existência de Jesus, mas o irmão dele, que a Bíblia fala, outras pessoas próximas, figuras políticas próximas. A gente fala, ainda na página 10, um outro historiador romano daí, falando da perseguição aos cristãos. Na página 11, a gente já leu aqui desse Plínio. A gente, ali embaixo aqui, Luciano, que é tipo um escritor de sátiras na Grécia, ele meio que tira um sarro assim, dos cristãos, mas ao tirar sarro ele nos ajuda, porque ele mostra que os cristãos da época tinham um desdém pela morte, desprezavam os bens mundanos, né, porque eles achavam que enfim, isso, a luz da eternidade não valia nada, assim, e que eles adoravam um sábio crucificado e viviam segundo as suas leis. Ele estava fazendo um deboche na época dos cristãos, mas ao fazer isso ele nos ajuda a comprovar que existia mesmo esse movimento que cria num cara que foi crucificado e tal, mesmo que a pessoa que escreveu isso não cresça em Jesus propriamente. Ele estabelece a existência histórica de Jesus e dos primeiros cristãos. E estabelecer que os primeiros cristãos eram pessoas que realmente existiam, viviam dessa forma e morriam por Jesus, é um ponto importante depois para a gente defender a ressurreição de Jesus. Porque o que teria que ter acontecido para um grupo de pessoas morrerem por um cara que foi crucificado? Entendeu? Nada fazia eles esperarem que o Messias deles fosse ser uma pessoa que ia morrer. Então, teria que ter acontecido algo muito grandioso para esse grupo de judeus começar a seguir ele depois que esse Messias tinha morrido. E essa coisa grandiosa, a melhor explicação é a ressurreição. Não tem outra. Depois a gente vai ver aqui as explicações que existem. Tá, aqui na página 11 ainda, vocês podem ler depois com o tempo, tá, essas citações. Estou só passando por cima para vocês terem uma ideia do que tem aqui. Então, a gente tem gente falando da perseguição aos cristãos. A gente tem gente falando sobre Jesus ter sido executado e depois Israel ter sido destruída no ano 70. Aqui no final da página 11 tem uma coisa interessante. Ó. Vocês estão vendo essa citação que é do Talmud. Na véspera da Páscoa, eles crucificaram Jesus de Nazaré. Quem escreveu o Talmud eram judeus que não criam que Jesus era o Messias. Então eles tinham... hoje, né, o judeu tem todo o interesse em desacreditar Jesus. Então aí existe uma citação no Talmud, que é o principal livro da religião judaica, confirmando a veracidade da morte, da crucificação de Jesus. Então, que foi uma figura histórica de verdade. Então, é uma citação significativa. O próprio Talmud cita Jesus como alguém que existiu e crucificou, mais ou menos como o Evangelho fala, na mesma época. Ô, Romeri, como que a gente pode responder pessoas que usam o argumento que a história de Jesus, ela encontra semelhança em histórias, por exemplo, greco-romanas, de outros que nasceram como ele, de forma virginal e tal, aí fala que é uma cópia dessas histórias, não o contrário. Tem um monte de documentários, tem um que o nome é Zeitgeist, o nome do documentário, que ele tenta achar tipo um comparativo paralelo entre todas as principais religiões, todos os principais messias, ídolos e tudo mais. Mas as semelhanças são poucas e as diferenças são muitas, assim. Então, e é uma variedade muito grande de histórias, assim. Então, não dá para dizer que uma é inspirada na outra, assim. Não tem semelhança suficiente para dizer isso. Conseguiria traçar paralelos, mas eles teriam que ser selecionados a dedo, pinçados e teria que ignorar um monte de coisa que é muito diferente, assim, entre essas histórias. Então, e aí tem vários documentários defendendo a ideia de que
o cristianismo é só uma derivação de outras religiões, mas tem vários documentários que tu vai procurar desprovando eles e mostrando que na real as diferenças são muito grandes também. Então não é um argumento forte. Mas esse Zeitgeist é um bom documentário tentando afirmar isso. Mas daí tem documentários bons desprovando também. Última citação, ó, na página 12, a gente tem um outro historiador descrevendo a grande escuridão que aconteceu, que a Bíblia fala que houve uma grande escuridão na crucificação. O cara fala que no mundo inteiro caiu uma escuridão tenebrosa, as rochas foram partidas por um terremoto e muitos lugares na Judéia e outros distritos foram derrubados. No terceiro volume de suas histórias, Talos, que é um outro historiador, explica a escuridão como sendo um eclipse do sol, o que me parece pouco razoável. O cara está comentando que as pessoas, como é que elas estavam tentando explicar isso na época, mas ele confirma que o acontecimento, onde diz que aconteceu, da escuridão, quando Jesus é crucificado, é um fenômeno histórico, que outras pessoas estavam registrando, outras pessoas estavam debatendo o que tinha causado aquilo. Então, só dessas informações que são fora dos evangelhos, aqui na página 12 eu coloquei o que a gente pode concluir, só a partir disso, só o relato extra-bíblico, que Jesus era de Nazaré, que ele viveu de modo sábio e virtuoso, que ele foi crucificado na Palestina sobre um cara chamado Pôncio Pilatos, eles confirmam isso, durante o reinado de Tibério César, na época da Páscoa, que é o que os evangelhos falam, e que era considerado um rei por alguns judeus, que segundo os discípulos dele, ele ressuscitou depois de 3 dias, que é o que a Bíblia fala, que até os inimigos dele reconhecem que ele fez feitos incomuns, e alguma dessas citações aqui mostra que os caras reconheciam que esse Jesus aí, ele fez uns bagulho estranho mesmo, mas eles diziam que era feitiçaria, mas eles reconheciam que Jesus fez uns troços meio extraordinários, até quem não gostava dele. Que esse pequeno grupo de discípulos multiplicou muito rapidamente, isso é uma coisa interessante de se ressaltar, que se espalhou até Roma, rápido, e que os discípulos deles negavam o politeísmo, que esses governadores aqui falam que eles negavam, e viviam de acordo com os princípios morais legais, tinham uma vida bacana, assim, adoravam Cristo como um ser divino. Então, todas as citações históricas extra-bíblicas que a gente tem sobre Jesus confirmam a imagem que o Evangelho apresenta sobre quem que ele é, como é que ele morreu, como é que ele viveu, como é que os primeiros cristãos viveram. Isso aqui é bacana, né? Principalmente quando está conversando com alguém que, tipo, Jesus, li um artigo lá da Super Interessante, que fala que Jesus, na real, foi para a Índia, aí casou, teve uns filhos lá, e depois, não sei o que, virou um outro cara e escreveu um outro livro lá, que daí, alguém está usando até hoje. Então, esse tipo de informação é bacana. Mesmo fora da Bíblia, tem muita informação sobre Jesus. Tem só 3 citações históricas. O Tibério é imperador da época, para ter uma referência de comparação, né? Porque 12 citações, se o cara é leigo em história, parece pouca coisa, né? Tipo, 12. Mas em termos históricos é muita coisa. Especialmente um cidadão comum, assim, por que é tanta seleção sobre um cidadão comum? Tipo, por que a pessoa ia falar tanto dele? Se não foi uma coisa extraordinária. E as citações dizendo que ele fez coisas extraordinárias. Mesmo que atribuindo a feitiçaria, sei lá o quê, tipo, dizendo que ele foi um cara que causou um rebuliço. Então isso é bem significativo.